responder depois individualmente, tá? Então, começando já, passando a palavra para o Alexandre Azara, para falar um pouquinho da parte de cenário. Bom, boa tarde. Começar aqui. Acho que a ideia é falar, foi um mês bastante agitado do ponto de vista de notícias, não só do mês calendário, mas a última semana também, que afeta alguma coisa, então não vou deixar de comentar, apesar de não ter sido o nosso mês de referência. Então, acho que do crescimento global, a gente tem uma história que é uma recessão do lado da manufatura. Está sem número, os slides estão sem número. Então tá ótimo. Então, o crescimento global tem uma desaceleração muito clara. Esse gráfico aqui é o PMI de manufaturas, que é a linha azul, que é o Manufacturing PMI, e o cinza é a produção industrial. Vocês podem observar, em 2016 e 2017, até o comecinho de 2018, teve um crescimento muito mais forte dos PMIs, e agora, do início do ano até agora, ou seja, 18 meses, tem uma queda no PMI muito pronunciada, mundial, que veio acompanhada de uma redução na indústria de uma magnitude não tão grande, mas bastante forte. E o último mês, em especial, tem tido uma queda adicional mais importante. Quando a gente abre isso tudo, a grande queda aconteceu na Alemanha, nos PMIs, seguida pelos Estados Unidos só a partir de março, abril desse ano. Quando você olha os emerging markets em China, está bastante estável. E quando você olha a China, ela desacelerou marginalmente só. Então, houve uma desaceleração nos mercados desenvolvidos, bastante pronunciada nos PMIs, que não os Estados Unidos, e uma sequência de queda americanas depois dessa queda dos desenvolvidos. A grande contribuição foi a zona do euro, e dentro da zona do euro a Alemanha, como vocês podem ver no próximo slide, mais do que explicando toda a queda. A China foi para cima e a zona do euro foi toda para baixo. Logo depois tem os Estados Unidos, que é pequena contribuição. Então, foi uma desaceleração europeia. Essa desaceleração europeia também significou uma contração na China, que já vinha desacelerando a um ritmo menor, ela está crescendo a 6%, mas uma desaceleração de números entre 2% e 4% para a região de 0% ou ligeiramente negativo. Quando a gente olha para o setor de serviços, a gente não nota essa desaceleração. Então, esse manufacturing recession, essa recessão em manufatura, é exatamente isso. Não houve um contágio do setor de serviços. Em 2008 teve uma crise financeira séria, 2011 ficou restrita à Europa, 2011 e 2012, e até agora nenhum sinal disso. Os Global PMI de serviços seguem em patamar expansionista, eles estão na faixa de 52,5. Quando a gente olha os indicadores de emprego, o emprego na manufatura é que caiu. Quando você olha para os indicadores de emprego em serviços, estão bastante estáveis. Então, de novo, emprego e atividade nos PMIs fracas, concentradas na indústria. E essa queda nos indicadores de emprego recentes é que sugerem uma contaminação possível dos outros setores por conta da manufatura. É difícil dizer agora o quanto contaminou. Para a gente parece muito pequeno esse contágio até agora e parece centrado lá. O que teve de novidade no setor internacional, segunda coisa, é que a aparente trégua no G20 com Estados Unidos e China jogando a bola para o mato
foi piorada essa semana passada, na verdade, quando o Trump surpreendeu os mercados e colocou tarifas adicionais porque se irritou que os chineses pediram para voltar à mesa de negociação para reduzir tarifas. Junto com isso, teve a queda de juros do Fed e o Trump achou por bem pressionar adicionalmente o Fed, achando que ele pode contrarrestar qualquer aperto que ele cause aqui nas condições financeiras. O motivo da imposição das tarifas foi duplo, na minha visão. O Departamento de Tesouro americano classificou como currency manipulator. Na verdade, foi o Trade Department, aqui está Treasury Department, está errado, é Trade Department. Classificou como currency manipulator, que é um movimento simbólico disso aí. A reação chinesa foi isso aqui, romper os 7, ele taticamente está abaixo do 7. E nos Estados Unidos, a gente acha que se não houver uma contaminação do trade, que a gente está vivendo um mid-cycle slowdown, que o Fed ia fazer 2 ou 3 quedas de juros. Ele fez 3 quedas em 95, fez 3 quedas em 98. O Powell citou isso como um mid-cycle, mas tudo isso pode, obviamente, mudar se houver um acerramento maior por parte dos Estados Unidos com a China. E aí a gente teria o risco de uma recessão pintar na frente. Sobre a Colômbia, é o último ROC. A gente fez uma visita há 2 semanas atrás, uns 10 dias atrás, para a Colômbia. E eles parecem convictos que não vão reduzir taxa de juros. Com tudo que está acontecendo, é difícil eles não fazerem essa redução. Eu acho que eles eventualmente vão fazer, como os outros bancos centrais estão fazendo. Só para falar um pouco de Colômbia, em relação à inflação cheia está alta, mas os núcleos, que é o vermelho, estão bastante contidos, que é o livre tirando os regulados, e o azul, que é o nosso núcleo, também na faixa dos 3%, super confortável a inflação. Na meta, com atividade fraca, a gente acha que ele deveria cair. O nosso indicador de atividade está abaixo do que é o potencial. A taxa de desemprego subiu desde outubro de 2018 de 10,75 para um pouco mais de 11. Então, esse aperto no mercado de trabalho, crescimento abaixo do potencial, com inflação na meta no núcleo, para a gente sugere um aperto, um easing das condições financeiras, que seria uma redução de taxa de juros que eles não fizeram. O Banco Central brasileiro cortou a taxa de juros, 50 bips. A gente acha que eles deveriam cortar mais 75. No modelo deles daria mais 75, mas o risco aí é o câmbio aqui depreciar mais e diminuir esse orçamento. A ficar constante este câmbio, o orçamento cairia para 110, não mais para 125. E aí ele pode dar 100 ou 125. Se o câmbio subir um pouco mais, ele pode eventualmente até reduzir esse orçamento para 75 bips. Hoje é muito difícil saber o quanto e como que ele vai reagir a isso por enquanto. Na atividade, o varejo, saiu hoje um dado de varejo um pouco pior do que a gente estava imaginando, mas ainda deve ser positivo o segundo trimestre. A gente acha que essa alta em relação ao primeiro trimestre é muito tímida. A gente espera que o segundo semestre seja melhor, o Banco Central também escreveu isso, mas o que a gente acha é que teve uma estabilização. Pensando nas condições financeiras, a redução de juros fez um easing adicional, essa é a medida parecida com a que o Banco Central usa. Então, as condições financeiras estão bastante frouxas, mas acho que a incerteza e a falta de confiança que está fazendo com que isso não ande. A confiança empresarial caiu e voltou um pouquinho no último mês, ela caiu dos picos, está perto da máxima desde 2015. O nível de incerteza estava alto, deu uma queda agora no último dado, para um patamar perto do pequeno, ou seja, contrarrestando toda a alta de incerteza que a gente acha que a reforma da Previdência colocou aqui, o que é uma notícia positiva.
a nossa projeção de PIB para o segundo trimestre de 2019 é 0,3, o que daria 1,1 no ano. É ainda um PIB muito fraco, mas já é melhor. E na inflação, os núcleos estão super contidos, estão rodando na faixa de 2,5 a 3, a gente entende que o Banco Central tem espaço. A Câmara deve concluir a votação do segundo turno hoje, os destaques sendo terminados, o Senado deve finalizar o processo em setembro, e a PEC paralela para estados e municípios deve acontecer no Senado e depois vai para a Câmara como separado. Sobre a reforma tributária, eu acabo aqui, tem 3 propostas potenciais, que está aqui nesse quadro resumo. Uma do Baleia Rossi, que está na Câmara, que é baseada na proposta do Bernardo Api, é um IVA que substitui 5 tributos, já foi aprovada na CCJ e segue para a comissão especial. No Senado, tem a do Luiz Rauli, ex-deputado, que é um IVA ampliado, que ela substitui os 5, mas também substitui IOF, CSLL, Salário de Educação e a CID, e ainda está discutida na CCJ. E o Marcos Sintra tem um IVA que está substituindo apenas os tributos federais, e o imposto sobre transações financeiras, que substituiria tributação na folha de pagamentos. A gente acha que vai haver um mix disso tudo aqui. As conversas nos próximos 2, 3 meses vão ser na direção de fazer uma proposta única. E é importante entender que, além da simplificação tributária, existe o debate da mudança na execução orçamentária, dando mais discricionariedade aos governos regionais. A ideia é não aumentar a tributação e tornar as despesas menos rígidas, o que seria positivo. É isso, com isso eu dou a palavra para o Luiz Garcia. Bom, boa tarde. Fazendo aqui, então, o nosso formato aqui compacto, eu começar falando do mês passado, né? Mês de julho foi um mês bom. A gente chegou até, ao longo do mês, uma performance bem melhor que essa. Fomos prejudicados aí, ao longo do mês por um pouco da volta dos juros aqui dentro e também por uma manifestação mais hawkish lá das autoridades colombianas, né, que provocou para a gente uma perda no nosso livro de juros de América Latina, aí, quando ela estava com um resultado bastante positivo, quando a Colômbia estava acompanhando, aí, o mercado estava acompanhando o posicionamento global de fechamento de taxa, até que o Banco Central lá preferiu se posicionar da maneira mais hawkish, como o Alexandre já colocou. A gente acha que é uma questão de tempo, mas não parece que no curto prazo vai ser algo que a gente vai conseguir capturar de imediato. Vamos ter que esperar aí provavelmente para uma redução mais próxima para o final do ano do que agora do meio do ano. Dito isso, então, a gente teve um resultado bastante positivo aí no livro de juros Brasil, de bolsa também, uma posição comprada aí que a gente carregou boa parte do mês, foi uma posição relevante dentro do fundo. E juros offshore, que foi uma posição que a gente veio aí tradando taticamente os juros americanos, mas principalmente na ponta tomada, depois da queda inicial. Infelizmente, a gente teve esse resultado, felizmente a gente teve esse resultado durante o mês de julho, porque a gente veio com uma posição apostando que o Fed iria fazer uma manifestação mais no sentido de dar uma decisão de 25 basis points e ser mais conservador em relação à condução da política monetária. Infelizmente, o outro lado da moeda apareceu nesse mês agora, quando o Trump, no meu modo de ver, muito motivado pela não entrega dos 50 basis points do Fed, resolveu trazer para a mesa a questão da guerra comercial. Então, esse resultado de juros offshore, que foi um resultado positivo para a gente no mês de julho, está sendo mais do que revertido agora nesse mês, depois vamos dizer assim, da trampalhada, né? Vamos dizer assim. Olhando um pouco para frente, a gente está vendo aí, no cenário interno, né, terminado o capítulo da Previdência bem melhor do que se imaginava, não só em tamanho, mas em timing e também em apoio no Congresso, né? Enfim, a gente teve ao longo do ano aí swingando entre mais otimista e menos otimista, mas acho que o resultado final ficou excepcional, especialmente na quantidade de votos favoráveis e o tamanho também. Então, acho que foi um capítulo bastante positivo aí, onde o Congresso sobretudo o Congresso, né, soube organizar muito bem isso, mas esse capítulo agora ficou para trás. O que veio para o centro do radar aqui em relação aos ativos brasileiros é a questão do crescimento, né? Então, assim, a gente entende que o investidor estrangeiro, ele por enquanto se mostra reticente em vir para o país, basicamente porque ele sente que ele perdeu esse rally aí, vamos dizer, recente da reforma da Previdência e do movimento de taxa de juros.
E agora o que falta para fechar essa conta, para ele se animar de vez, é o país começar a crescer, né? Então, a gente está aqui com uma lupa, né? Estamos com essa questão de crescimento no centro do radar, acho que a gente e o mercado todo, olhando com bastante atenção para esses dados. Se a gente tiver algum rebound, uma expectativa de um crescimento mais forte, isso aqui vai ser um pouco negativo para os juros, mas vai ser bastante positivo para a moeda e para a Bolsa e vice-versa, né? Se não tiver um crescimento, a Bolsa pode ser que não tenha uma performance tão boa, e os juros aí você ganha mais tração para um movimento mais alongado. O vetor externo, que a gente estava tendo um cenário onde estava basicamente limpando riscos, né? A coisa de mais ou menos um mês e meio atrás, quando a gente estava tentando achar alguma solução para o Brexit e a guerra comercial depois do encontro do G20, parecia já começando a querer se equacionar, ele virou 180 graus, né? Enfim, desde os últimos eventos aí, quer dizer, a entrada do Boris Johnson lá na Inglaterra com uma postura bem mais dura em relação à questão do Brexit, e, obviamente, o grande evento de mercado internacional foi essa nova postura do Trump, e, enfim, isso daqui deu novas cores, né? Reativou a guerra comercial. Não sabemos, é muito difícil fazer uma previsão do que vai acontecer. Eu acho que essa espada vai ficar na cabeça dos mercados pelo menos até o dia 1º, até o começo de setembro. É bom lembrar que, ao contrário da outra vez, quando teve um acirramento da guerra comercial, onde você tinha um encontro marcado no G20, já do Trump com o Xi, então você tinha uma esperança de que o encontro dos dois líderes fosse produzir uma saída boa, que aparentemente acabou acontecendo. Dessa vez não tem nenhuma agenda pré-programada de encontro dos dois, então é um cenário muito mais difícil do que a gente tinha visto antes. Em relação, então, aos ativos aqui, a gente continua bem animado com Bolsa Brasil, a gente acha que essa combinação de juros baixos, algumas chances de crescimento e a performance das empresas também tem se mostrado bastante positivo. O Renato, obviamente, vai entrar em mais detalhes sobre isso daqui a pouco. Mas a gente está animado com a Bolsa, a gente está neutro no câmbio, usando o câmbio muitas vezes como hedge, mais comprado em dólar, nesse ambiente onde o risk-off pode proporcionar uma sobrevida de dólar forte, mesmo que o Fed lá embarque num ciclo de corte de juros, com esse ambiente de aversão a risco, você reativou a linha do dólar forte. Lá fora, a gente está entendendo, então, que o dólar vai ser difícil o dólar ter uma performance muito positiva no curto prazo. E nos juros aqui dentro, a gente está com uma posição bem mais leve. Nosso call é de que, nesse nível de taxa de câmbio, essa precificação de juros parece até um pouco, vamos dizer assim, exagerada. A gente acha que é meio que fazer piquenique na beira do vulcão, ficar muito aplicado nos juros, com o câmbio que a qualquer momento, com qualquer susto, pode ir para 4,05, 4,10, que seriam níveis que a gente iria ter que rever seriamente aí o tamanho do ciclo e o tamanho do passo dentro desse ciclo. Então, a gente não está empolgado com juros aqui no Brasil, estamos com uma posição cada dia mais leve, aproveitando esses movimentos para reduzir. Nossa ideia é ter uma posição de juros bem mais leve que a gente já teve. E no mercado offshore, a gente está montando algumas estruturas de opção aí, tentando capturar algum movimento que possa acontecer na trade de 2 anos daqui para o final do mês, principalmente no final do ano, melhor dizendo. E a Colômbia, como eu já falei, a gente continua aqui aguardando, né? Como falei, não vai ser no curto prazo, que a gente espera ganhar alguma coisa lá, mas a gente continua assim, razoavelmente otimista que em algum momento eles vão ter que iniciar um ciclo de redução da taxa de juros. Os números de atividade têm saído um pouquinho melhores na margem, de inflação um pouco mais altos, mas quando você olha por dentro, tanto da inflação quanto da atividade, tiveram alguns fatores, né, como alimentação no núcleo de inflação e algumas compras específicas do mercado de transportes em relação aos números de atividade lá. A gente olha e fala, olha, expurgando aqui o ruído, a gente acha que continua um quadro bastante claro, onde vai ser necessário mais um estímulo monetário lá. Então, a gente está empurrando o nosso call principal de queda de juros da Colômbia para o final do ano, lá para dezembro. Então, no curto prazo, a gente não está enxergando nenhum grande resultado vindo desse mercado para a gente. Dos fundos macros aí. Obrigado, Lag. Só antes de passar para o Renato, tem uma pergunta que foi feita lá e eu queria só passar para o Azra complementar, e depois a gente passa para o Renato. Não, tudo bem. Então, a pergunta foi a seguinte,
Se a curva de juros reais no Brasil está abaixo de 3,7, quem que é o pai desse fenômeno? É mérito do Brasil ou é sorte dos quantitative easing mundiais? Acho que os quantitative easing não são culpados por isso. Os juros reais estão baixos, em parte, por um fenômeno conjuntural, que a inflação está baixa, a atividade está muito fraca, o hiato a gente acha que é maior do que o Banco Central imagina, então o juro fica mais baixo. Mais na frente, a gente não é tão otimista assim quanto algumas pessoas quanto a esse nível de juro que vai ser o de equilíbrio de longo prazo. Mas tem uma redução do crescimento mundial que tem feito os juros no mundo inteiro ficar mais baixo. O Luiz Fernando e eu devemos escrever um artigo sobre esse tema em breve, que é quão permanente essa redução de juros no mundo e que motivos que podem ter levado a isso, como é que está esse fenômeno. Eu acho que é uma coisa mais estrutural, mas que não tem a ver com o que é especificamente, o que é uma reação a esse fenômeno que a gente está observando. Então, resumindo, acho que uma parte é estrutural mundial, mas não pelo que e outra parte acho que é da gente, porque apesar de no curto prazo estar mais baixa ainda do que eu acho que vai ser essa taxa de juros de equilíbrio de longo prazo, a taxa de equilíbrio de longo prazo vem caindo porque o Brasil tem melhorado. Mas a reforma da Previdência com certeza ajudou isso e estava embutido nos preços de mercado já uma redução. Então não é que na hora que aprova a reforma o juro despenca de uma hora para outra, né? Ele já estava embutido a expectativa que esse juro fosse cair, porque a reforma da Previdência esperava-se que fosse aprovada. Mas como o Luiz bem colocou, esse juro cai mais porque a reforma foi maior, mais profunda e com mais votos do que a gente imaginava. Mas, de qualquer maneira, a conjuntura obriga o juro a ficar mais baixo, então a gente ainda não tem uma visibilidade de onde é essa taxa de juros neutra mais na frente. Era isso. A outra pergunta é para o... Não, obrigado, Azara. Vamos passar agora para o Renato, já para falar um pouquinho da parte de ações. Bom, boa tarde a todos. Comentar aqui um pouquinho do desempenho do fundo no mês de julho. Acho que aqui a gente teve, né, viemos aí sequencialmente alguns meses muito bons, então já o terceiro mês um resultado bem relevante. Esse mês a gente conseguiu aí apresentar um alfa bem expressivo em relação à bolsa de quase 3%. Acho que das posições, assim, a gente teve um fenômeno que há um bom tempo não se via no Brasil, mas teve uma concentração muito grande na parte de ofertas. Então, se a gente for um pouco para baixo nos gráficos, né, esse gráfico é um pouco diferente, mas isso é basicamente todas as ofertas que a gente teve aí nos últimos 60 dias, foram quase 50 bilhões de reais de ações ofertadas no mercado, sejam elas ofertas primárias, secundárias, obviamente a maioria follow-ons, e a gente se aproveitou aí dessa janela de liquidez, né, onde diversos players aí, vários fundos, etc., puderam ter oportunidade de realocar suas posições com um pouco de desconto em relação à tela. De posições novas, então, né, a gente acabou entrando aí só a CPFL, que é uma posição nova nossa. As outras a gente aproveitou para aumentar, então IRB, a Locamérica, desculpa, IRB e a GNDI Intermédica e o Banco Pactual, que eu já tinha comentado com vocês no mês passado, foram algumas das posições que a gente mudou. Isso fez com que nosso book ele tenha tido uma pequena rotação em relação às posições. Então essas são posições grandes nossa hoje. A concentração dos 6 maiores nomes aí representam quase 60% do portfólio. Então, a nossa maior posição, das nossas 6 maiores posições, 3 continuam com a gente, já vem sendo discutido aqui, falado mês a mês em todos os calls, que é a Magazine Luiza, a Rumo e a Intermédica. Posições que a gente aumentou, né? Foi a IRB que a gente voltou a ter, que a gente tinha vendido a posição que tinha lá atrás, tinha chegado no nosso preço target, e aproveitamos essa janela de liquidez, e também o Banco Pactual, que a gente aproveitou a oferta para aumentar a posição que a gente tinha. Acho que dos maiores contribuidores, né, vale destacar aqui Banco Pactual, que a gente comentou, e Magazine Luiza, foram os maiores contribuidores do mês, cada uma aí gerou quase 2% de alfa. A gente está, assim,
Magazine Luiza, muita gente olha o gráfico, olha os múltiplos e acabam achando que a empresa é cara. A gente continua gostando bastante, tá? A gente tem tido diversas revisões dos nossos modelos, etc. Mas acho que, assim, basicamente o call da empresa, a piscina para ela nadar e surfar em relação aos seus competidores é uma piscina muito grande. Então, hoje o varejo eletrônico, ele representa mais ou menos 6% do varejo total do Brasil. Então, você imagina que essa enormidade aí que você pode vir a conquistar, a empresa que tiver a maior vantagem competitiva e esteja entregando o melhor trabalho, ela provavelmente vai ser a empresa que mais vai capturar. E você não está lutando por um mercado já existente, você está descobrindo mercados novos. A empresa, alguns meses atrás, como citado aqui, ela comprou a Netshoes. Então, o que isso deu à empresa? Apesar de pequena aquisição, ela é uma aquisição muito importante, porque o que ela faz? Ela traz a recorrência da compra do consumidor, que antigamente vinha no site e simplesmente comprava uma televisão e depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, ia comprar outro tipo de eletrodoméstico. Isso aumenta o fluxo e aumenta, obviamente, o tempo gasto no site navegado. Então, isso foi uma tacada muito boa de mestre deles, que a gente está tentando entender agora qual o potencial disso, obviamente, os números para a gente ver. E, assim, a segunda parte é você olhar uma empresa que hoje tem quase 6 bilhões de reais em crédito emitido e mais de 4 milhões de reais de cartões também na rua de crédito. Então, assim, é uma empresa que ela está à frente, né, das competidoras e tem entregado um trabalho primordial. A gente, né, se orgulha de ter esse nome desde o primeiro dia do fundo, mas é um nome que a gente continua gostando, apesar dessas altas atrás de altas. Eu acho que um outro passo que possa fazer que traga mais fluxo para a empresa é basicamente... nessa semana ela teve um split, então cada uma ação passou a valer 8, então essa ação ficou um pouco mais barata e o varejo, obviamente, vai ser um próximo candidato a virar investidor. Acho que voltando para a parte aqui de bolsa, né, esse gráfico que a gente sempre mostra para vocês, o PI nessa volta da bolsa, ele obviamente ele também cedeu um pouco, então hoje a gente está próximo a 11,6, 11,7 vezes, com o Bovespa 101 mil pontos. A gente acha que isso poderia facilmente lá pelos 13, 14 vezes, então a gente continua vendo esses 20% ou mais de upside para a bolsa nos próximos 12 meses. Acho que todos os passos aí que o Lag e o Azara comentaram em relação ao que a gente gostaria de ver no futuro próximo, né? A gente teve os steps grandes e necessários aí, que foi a aprovação da reforma da Previdência, o texto hoje e etc. Algumas coisas com poucas ressalvas, então acho que a gente está no caminho certo. O que a gente mais precisa agora ver é um crescimento econômico de PIB mesmo, uma resposta da economia brasileira com relação ao doméstico. Eu acho que um call acertado nosso, que a gente também mencionou já no último call, estar fora de bancos, né? Então, tirando o Pactual, obviamente os grandes bancos, a gente não tem posições aí, ou tinha posições negligenciais pequenas em Itaú e Bradesco. Isso, obviamente, foi funding com que a gente se aproveitou para aumentar esses outros nomes que acabaram, além de tudo, trazendo um beta um pouco menor para o portfólio, porque a gente entrando em Intermédica, IRB e CPFL são ações com beta mais baixo de carteira. Esse é outro gráfico que a gente fez que a gente não tinha mostrado ainda, que esse é basicamente o gráfico acima que a gente passou, é o preço sobre o lucro das ações, esse é o lucro sobre o preço das ações. Então, basicamente, hoje a gente atingiu o patamar máximo, desde lá de trás, a gente não consegue ver, onde isso é o prêmio de risco por estar em equity. Então, hoje o investidor ele é remunerado em quase 6% em relação à NTNB de 5 anos ou 10 anos para frente. Então, você carregar equity hoje ele é um risco melhor do que você carregar renda fixa, porque a NTNB fechou muito rápido e a parte de equities, que a bolsa ela não andou o tanto quanto deveria andar nos nossos números. Tá? Então, a gente continua gostando muito do call de bolsa. Obviamente que aos trancos e barrancos, quando as coisas aqui parecem estar encaminhando, melhorando, sai uma notícia no mundo que põe um pouco de um bloco de gelo, mas a gente vê que o fluxo continua sendo constante e, né, e como mencionado anteriormente, essas ofertas todas serem absorvidas aí pelo mercado é um sinal bem forte de que tem compra e tem gente querendo botar dinheiro para investir. Acho que por último também esse é um gráfico que a gente fala bastante, mas o investidor, tanto brasileiro quanto estrangeiro, ainda está com níveis subalocados em bolsa, e isso a gente tem visto crescimento mês após mês, trimestre através de trimestre, né, inclusive através de dados da BVMF, os volumes de bolsa. Então a bolsa era um ativo que negociava de 8 a 10 bilhões de reais por dia, chegamos a bater pico aí de 20 bilhões de reais de volume no dia, e a gente está em média aí 16, 17, o que estão anualizando números muito bons para a bolsa. Então você vai criando um pool de liquidez muito maior e, obviamente, até empresas que tinham uma liquidez mais baixa, essa liquidez vai aumentando, fazendo com que o nosso universo de potenciais empresas investíveis ele aumente.
Acho que aqui a parte das ofertas, aqui é o nosso crescimento do portfólio para os próximos 12 meses, a gente continua aí de 20% a 26% mais ou menos. O retorno está bem distribuído aí em relação aos nomes, né? A gente está com 19 nomes no portfólio, sendo que os 6, 7 primeiros nomes têm esse 60% que eu comentei com vocês. Os outros 13 nomes eles estão distribuídos entre posições de 2% a 5%, que são posições que ou julgamos estar no tamanho necessário, ou a gente está aí adquirindo uma maior capacidade, conhecimento, capacidade instalada para poder aumentar essas posições ao ponto que essas empresas vão entregando, né, o crescimento. Com relação, acho que tem uma pergunta aqui em relação ao lucro, né? Hoje a gente vê o nosso portfólio, ele está com um crescimento mais ou menos de lucro por ação de 35% a 37%. Isso é o lucro ponderado médio dos pesos da minha empresa no portfólio. Se a gente vê o Bovespa, você considerando o Bovespa, você tem que fazer uma exclusão ou outra, porque, por exemplo, o resultado da Petro esse trimestre, veio um resultado excelente, mas grande parte disso foi em relação à venda do ativo da TAG, e a Petrobras não tem 2 TAGs para vender, então a gente faz esses one-offs. Então a Bolsa ela teria quase 25% de crescimento de lucro para os próximos 12 meses, né, que seriam os resultados do meio, até o meio do ano que vem, se a gente analisar isso. Isso faz com que a Bolsa, em PI, ela volte e fique muito compresso. Então, se essa Bolsa não subir, você vai estar saindo de PIs de mais ou menos 11,5 vezes para quase 9 vezes, que são níveis, obviamente, muito baixos em relação a crises históricas dos últimos 10, 15 anos de Brasil que a gente viu. São níveis que são aquelas horas de screaming buy. Por isso que a gente acha que a Bolsa, não salvo uma grande explosão de algum evento de cauda que a gente não esteja no radar, não esteja visualizando, que tem esse gap grande, essa bolsa possa ficar muito barata. Mas, por enquanto, a gente acha que ela está num preço razoável, dado o crescimento de lucro que essas empresas do Bovespa estão entregando, né? Então, a gente teve, né, ontem o resultado de IRB, que é uma posição da nossa carteira, cresceu 35% de crescimento de earnings. Os próximos resultados que a gente tem aqui, os próximos dias aí que estamos em earnings seasons, também são muito promissores. Obviamente, você tem algumas empresas que estão lag, mas não é o que está no nosso portfólio. Todos os trackings que a gente tem visto, felizmente, a gente está com o Bovespa, que ainda está muito destacado da economia real doméstica. Então, assim, continuamos muito otimista. Assim, o mês começou bem, né? Agosto começou o mês bem, apesar da turbulência. Vamos ver se continua assim, mas assim, os core convictions que a gente tem, eles estão aqui e não tem nada que faça a gente alterar pelo menos a posição nesse no curto período de tempo. A gente tem 6% de caixa, continua com aquela estrutura de puts e temos algumas calls em vértices de 10% a 12% para cima, 10% a 12% para baixo. Então, obviamente, se a bolsa sofrer, a gente vai sofrer, mas até um certo ponto, depois a gente começa a capturar um pouco dessa proteção. E se a bolsa subir, a gente também vai começar a capturar um pouco desse delta para cima, dado essa política de calls e puts que a gente tem aqui, que é dentro de um budget que a gente tem, já conversou também em alguns outros calls. Mas acho que do nosso lado é isso. Estamos bastante animados, tanto com as perspectivas aí, quanto com o micro, né, que é o que realmente a gente, pelo menos na área de ações, a gente está focado, que é o desenvolvimento e crescimento de earnings e lucro das empresas que a gente tem acompanhado e investido no portfólio. Obrigado, Renato. Bom, queria agradecer o Lade, ao Azar, aqui ao Renato, agradecer de novo a presença de todos vocês naquela linha. Estamos tentando fazer uma coisa mais objetiva, mais assertiva e naturalmente mais curto. O feedback de vocês para nós é sempre muito valioso. Acho que hoje a gente conseguiu atingir esse objetivo. Mas, de novo, qualquer dúvida ou sugestão, e naturalmente quando a gente faz isso, às vezes algumas perguntas ficam de fora, a gente está à disposição para responder individualmente. Agradecer de novo a participação de todos vocês e desejar uma boa semana para todos nós. Obrigado. Bom.